Primeira delas, né? Vou começar a gravar aqui a nossa aula. Nós vamos disponibilizar no Moodle. Todos vocês já têm acesso ao Moodle, né? Ou pelo menos conhecem, sabem como acessar. Essa primeira aula eu já coloquei lá. Coloquei também o plano de ensino e o calendário no início da nossa aula. Então, já tem bastante informações. Mas, como disse a Mônica, né? É bom que a gente sempre enfatize os nossos planos de ensino, os nossos conteúdos, como é que a gente vai fazer as nossas aulas. Por quê? Porque este é um ano de ENAD. E, né, o Comex vai participar do ENAD. O Comex até que não está assim tão periclitante quanto a logística. Né? A logística a gente vai ter que dar um gás esse semestre para poder, o semestre que vem, o pessoal da logística melhorar a nota. E vocês vão melhorar mais ainda a nota, né? Porque vocês estão numa crescente muito legal e a gente vai prepará-los para isso, né? Então, quem está no terceiro semestre vai fazer certamente, e quem está no quarto semestre, que vai se formar no meio do ano, também vai fazer esse semestre. Então, não tem escapatória para vocês, terceiro e quarto, tá? Vocês vão fazer o ENAD, ok? Então, nós vamos tentar trabalhar também algumas questões relativas, alguns exercícios do mesmo formato do ENAD. E aí, se vocês tiverem dúvida, lógico, a gente vai fazendo com que vocês vão reconhecendo como é esse formato, porque um dos grandes problemas apontados, isso todos os professores vão repetir, um dos grandes problemas apontados é, por mais que o aluno conheça o conteúdo daquilo que ele está lendo, ele desconhecia o formato da questão. Então, esse foi um problema apurado por quem fez uma análise do resultado do ENAD. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Vocês entenderam? Eu gostaria de que... Sim, professor. Isso. Então, por mais que o pessoal conhecesse o conteúdo, eu sei, eu já vi isso, o professor deu, mas aquele formato da questão era algo novo para eles, né? Isso de uma forma geral, tá? Não estou falando de uma forma específica, não. Sempre que a gente for falar aqui, a gente vai falar de uma forma geral. Então, a gente vai tentar, aí, durante o decorrer desse semestre, para quem está no quarto semestre, e no semestre que vem, para quem está no terceiro agora, a gente vai fazer com que vocês reconheçam mais esse formato. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é um pouco de filosofia. Vocês sabem que eu adoro isso, né? Então, vamos nos conhecer melhor. E eu achei aqui, olha, né, que eu não conhecia o pessoal que está no terceiro semestre. Não sei por que eu, né, voei aí no primeiro semestre de 2020 e a gente já teve aula. Então, nós já conhecemos todo mundo, né? Eu conheço vocês já me conhecem, mas eu queria saber, tem alguém novo, tem alguém que veio matriculado, alguém que pediu transferência de alguma outra faculdade? Ninguém se posicionou, então não tem ninguém novo. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, segunda parte. Pô, nós já vamos para o terceiro semestre nesse formato, tá? E aí a gente não tem bola de cristal, pessoal, por mais que vocês queiram perguntar, né? Quando é que a gente volta presencialmente? É difícil dar uma resposta. É difícil dar uma resposta mesmo, porque, por exemplo, né, eu sou um pouco mais experiente que vocês e, para mim, a vacina só está em junho. Vocês que são mais novos, não sei nem quando é que vocês têm vacina programada. Então, não sei se a faculdade, não sei quais são as alternativas de presencial, não sei como é que vai ser, está complicado, não é fácil. Vocês estão vendo aí que as escolas municipais e estaduais estão voltando, tem muita gente querendo que volte, mas não sei como é que vai ser, tá? Não tenho bola de cristal para isso, então não tenho como dar uma resposta para vocês. Eu gostaria de ouvir de vocês como é que vocês gostariam, o que a gente poderia fazer para melhorar essa forma de passar para vocês o nosso conteúdo. Vamos lá.
Oi, Stephanie Freitas, você está com a câmera aberta, que linda, muito bem. Vamos, turma, gostaria de ouvir de vocês o que a gente pode fazer como forma de melhorar aquilo que a gente está passando para vocês. Marcela, quer falar? Marcela Santos. Oi, professor, tô meio atrasada, entrei agora. Ah, tá. Olha só, a gente só estava conversando, né? E o primeiro tópico que eu falei, Marcela, é assim, como, se vocês, lógico, têm alguma sugestão, como a gente pode fazer para melhorar a nossa participação em termos de conteúdo de aula, de, sei lá, de exercício, daquilo que vocês gostariam de ver, se a gente gostaria, que vocês queriam que a gente passasse filmes, alguma coisa, desse mais exercícios para vocês fazerem em casa, não sei. Estou pensando, né? Nós estamos no terceiro semestre dessa forma, gostaria de ver, né? Senão a gente tem o nosso modelinho tradicional que, de repente, não agrada a todo mundo. Vamos lá, turma. Professor, Oi. acho que essa sugestão do filme é interessante, é um pouco mais dinâmica. Tá. E até seria legal também, porque dá para fazer como horas complementares, né? Só fazer o resuminho e já mataria dois de uma vez. Que aí seria Olha, aula e. É legal. verdade, é Isso verdade. ajuda vocês lá com a Andrea, né? Isso. Muito bom. Olha só, por que eu estou falando isso? Porque nesse começo de fevereiro eu mandei diversos pedidos para essas empresas que são de logística, mas são terminais também, para ver se eles tinham algum conteúdo que eles pudessem passar aqui para a gente. E alguns passaram filminhos, outros passaram site institucional, outros pediram para mandar por e-mail, outros pediram para mandar por Zap. Então, é possível que a gente consiga agregar algum conteúdo de alguma empresa, tá, que existe no mercado. Lógico, eu já falei isso para vocês, a gente aqui faz networking, tá? A gente faz rede de relacionamento. Não importa aqui se a Stephanie vai falar da empresa dela e vai falar, professor, posso falar o nome? Pode. Certamente pode falar o nome sem problema de empresa. Ah, não estou ganhando royalties de ninguém. Também não deixo de lado nenhuma empresa. Vocês sabem que eu adoro falar da JSL como uma empresa de logística e que construiu um baita patrimônio. Agora ela fez uma fusão com outras empresas, mas não tem problema nenhum falar do nome da empresa, beleza? Então, eu já estou negociando com essas empresas, já mandei para eles, 3, 4 já responderam, e aí eu vou trazer. E uma delas mandou um filmezinho de como ela melhorou a gestão do armazém dela lá. Então, a gente vai fazer isso. Então, Marcela falou. Quem foi a outra que comentou? Foi a Ana? A Ana caiu? Não, tô Tá aqui. aqui. Fui eu sim, fui eu Legal. sim. Muito bom. Então, filmezinhos a gente vai passar também. Vamos só adequar o nosso conteúdo. Thalita abriu a câmera também. Que bonitinha. Muito bem, muito bem. Vamos lá, mais sugestões. Vamos lá. O que mais vocês dão de sugestões? Professor, Oi. Fala, Marcela. Marcela aqui. Dizendo por mim, tá? Ok. Eu gosto muito de fazer exercício. Eu acho que exercício ajuda muito na fixação, pelo menos para mim. Então, se o senhor pudesse passar alguns exercícios, sem valer nota, mas para quem tiver interesse de fazer, eu acho que na prática fica muito melhor também. Legal. Muito bem, Marcela. Olha só. A gente teve que introduzir ao nosso plano de ensino a nossa relação de todas as aulas. Vocês devem ter visto isso do Maurício, né, que foi a aula anterior. Ele deve ter apresentado para vocês o plano de ensino. E lá a gente coloca a data e o conteúdo previsto que a gente tem lá para aquela data. Então, eu vou abrir hoje para vocês. E, Marcela, por sorte sua e de vocês, tem exercício sim, tá? Pelo menos 25% das nossas aulas deverão ser exercício. Agora, não se preocupem muito, tá? Por quê? Porque a ideia é dar o exercício na aula, ok? Na aula. Dificilmente a gente vai dar um exercício para que vocês tenham que fazer em casa. Não, não é a nossa ideia, tá? A nossa ideia é que vocês executem o exercício no nosso horário de aula. Sei que é um horário mais difícil do que o primeiro horário. O primeiro horário
Parece que ele rende mais, porque começa às 19 e termina às 20h40. E o nosso, que começa às 21 horas, deveria terminar às 22h40. Mas é muito difícil. Mas, de qualquer forma, quando a gente for fazer o exercício, dá para vocês fazerem e prolongar um pouco mais, não tem problema. Então, nós vamos ter isso também, Marcela. Alguém mais tem alguma sugestão? Além dos filmes e dos exercícios? Uma coisa, assim, olha só, pegando até aquilo que o professor Adilson falou ontem, a gente vai usar para os exercícios não só exercícios de conta, mas exercícios de escrita, tá? Então, o que a gente vai pedir para vocês? Exercitarem a escrita. Então, não sei se vocês têm aula com a Adilson, mas já tiveram, para quem já teve aula com a Adilson. Acho que já, né? Todos já tiveram, né? Terceiro e quarto. Então, nós vamos relembrar os conceitos que o Adilson falava e colocou ontem, né? Para que a gente exercite a escrita. É muito importante para a gente. Tudo aquilo que é offline, tudo aquilo que é fora do trabalho, que eu quero dizer, né? Da forma que vocês usam o Zap ou outras ferramentas de conexão, é uma coisa. Mas quando a gente está no nosso dia a dia de trabalho, ou aqui, né, na faculdade, ou no nosso dia a dia de escritório ou de terminal, a gente tem que usar uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais formal. Então, a gente vai também exercitar um pouco isso aí. Por quê? Porque o ENAD, turma, né? Nós vamos comentar bastante isso, são 5 questões dissertativas. 5. De um total de 35, 5 são dissertativas. É uma quantidade muito grande. E até a pontuação delas é muito forte, muito presente nessa área. Tá? Então, nós vamos fazer isso também, usar um pouco da linguagem escrita. Bom, turma, outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, vamos fazer um acordo quanto ao uso do vídeo e do áudio. Eu vou estar sempre aqui, né, puxando as conversas, mas eu gostaria muito, né, conforme a Mônica falou ontem, é lógico, dentro da possibilidade de vocês, de eu conseguir ver o rosto de vocês daquilo que a gente estiver falando. Hoje nós temos 2 câmeras abertas, mas não tem problema nenhum vocês abrirem a câmera. Quando eu tiver, uma outra coisa, né? Quando eu tiver apresentando um slide, eu vou estar com a câmera do meu lado direito aqui do computador e eu vou estar conseguindo ver no máximo 4 pessoas além do meu vídeo. Então, eu não vou estar conseguindo ver quem chama ou quem não chama, quem coloca aquela mãozinha, sabe? De aceno. Então, o ideal é que vocês chamem, né, pelo microfone, puxem a pergunta pelo microfone, ok? O áudio, de novo, já falei, tentem, dentro da possibilidade de cada um de vocês, né? Ah, estou jantando. Não tem problema nenhum. Como se a gente tivesse problema de ver alguém comendo. Quando a gente está lá na cantina, as pessoas estão conversando e comendo ao mesmo tempo. Então, não tem problema nenhum para mim se você estiver jantando, tomando café. Só é difícil se você estiver lavando a louça ou fazendo a comida, é mais complicado. Mas do restante, está tranquilo. Dúvidas, perguntas? Nenhuma, professor. Muito bem, Bruno. Vamos lá, turma. Então, já passamos aqui pelos nossos 3 primeiros itens. Relembrando uma coisa que eu adoro passar para vocês, né? O nosso triângulo da aprendizagem. Pirâmide não é muito boa, né? Teria que ter mais uma reta aqui do lado. Eu mostro pirâmide também, mas esse aqui é o nosso triângulo da aprendizagem. Então, uma coisa aqui que eu vou reforçar para vocês e que alguém até deu um toque aqui da gente fazer, né? Que é o vídeo e que são os exercícios que melhora bastante. Tudo aquilo que eu vejo e eu esqueço. Então, assim, tudo aquilo que eu só vejo, cara, é uma memória muito fraca. Ela passa. Tudo aquilo que eu ouço e eu lembro é muito mais fácil, né? Quando a gente ouve. E tudo aquilo que eu faço, eu compreendo. Olha só que diferença. Então, por isso que a gente vai... Boa ideia do vídeo, de vocês fazerem um resumo, que vai até servir para a Andréia, mas então, você está fazendo. Está vendo,
Se você só visse, você ia esquecer. Mas como você está fazendo um resumo, você compreende. E quando você ouve aquilo, também você lembra. Agora, tirando as palavras de Confúcio, né, a maior parte dos educadores concordam com Edgar Dale aqui, de 1969. Depois de 2 semanas, nós lembramos de... Olha só, se a gente só lê, se eu passar para vocês um material e vocês só lerem esse material, você só vai lembrar de 10%. Se você ler e ouvir, melhora um pouquinho, mas você só vai lembrar de 20%. Se você ler, ouvir e ver, você já melhora um pouquinho, 30%. Se você assistir um filme, que você está fazendo tudo ao mesmo tempo e ainda você vai estar fazendo um relato, o que vai melhorar bastante, você vai estar com 50% de lembrança. Mesmo assim, 50% em 2 semanas é muito pouco. Isso é o que a gente chama, turma, de aprendizagem passiva, ok? Aprendizagem passiva, não é nada bom. Olha só, passivo. Então, quer dizer, é como se eu tivesse deitadinho e colocasse lá aquele livro, né, falado e ficasse deitadinho ouvindo o livro. Uma coisa aqui que já começa a melhorar quando a gente passa para o ativo. Olha só, participar de uma discussão. Por isso que eu peço para vocês, da gente conversar de vez em quando, e quando você participa de uma discussão, você começa a guardar 70% daquilo que você participa. E quando você participa de uma forma melhor ainda, que é uma forma teatral, você praticamente guarda 90% daquilo que falamos ou daquilo que fazemos. Ok? Tranquilo? Dúvidas aí? Bruno, responde aí, Bruno. Nada, né, Bruno? Fala, professor. Sem dúvidas aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui. Opa! Muito bem. Breve currículo do professor. Eu já passei para vocês, só relembrando, então, aqui para vocês. Eu fiz um mestrado em desenvolvimento de projetos de inovação e produtos. Fiz uma pós-graduação em logística com ênfase em petróleo e gás. Fiz uma pós-graduação também em gestão empresarial com ênfase em gestão e desenvolvimento de pessoas. Por isso que eu gosto assim de ver o olhar das pessoas para saber o que elas estão sentindo. Fiz também uma licenciatura em pedagogia. Fiz também uma tecnologia em gestão pública e fiz o meu bacharelado em administração na Unimes. Por isso que a Mônica ontem comentou que diversos professores, né, são egressos da Unimes, voltaram para a Unimes para poder passar um pouco do conhecimento teórico e do conhecimento prático para vocês. Então, esse aqui é o nosso papel. Em termos de experiência profissional, né, depois que eu me aposentei do sistema Petrobras em 2016, em 2016 eu abri uma empresa, Amaral e Garcês Consultoria, Assessoria e Representação, e em 2020 eu abri essa empresa chamada Best Twice, Comércio, Importação e Exportação. Aqui é a parte da experiência profissional, então eu estou na Unimes desde 2010, estou na Alfa também, não sei se vocês já ouviram falar, a Faculdade Alfa América e da Praia Grande. Lá eu dou aula em EAD, estou desde 2019 e trabalhei na Petrobras de 1985 a 2016. Bom, vamos lá ao nosso plano de ensino. Então, o que é o nosso plano de ensino? Para que vocês conheçam bem. É aonde a gente apresenta tudo aquilo que vai ter na nossa disciplina. É lógico que a disciplina está correlata ao curso, mas dentro do curso a gente tem a disciplina e a gente pode abstrair do nosso plano do curso só aquelas coisas que são relativas à nossa disciplina. Então, a nossa disciplina é operações de terminais portuários. Então, nós vamos falar muito sobre operações, sobre terminais e sobre operações de terminais portuários. A nossa ideia é que nessa carga horária a gente tenha 60 horas de teoria e 20 horas de prática. Ah, mas professor, como vai ser essa prática? Exercício. A prática serão os exercícios de fixação, ok? É isso que a gente vai considerar como prática.
Professor, mas se até lá a gente conseguir voltar, tiver tudo normal, conseguir uma visita, de repente um desses terminais aqui que está respondendo para mim, a gente pode até conseguir uma visita, mas vamos esperar que seja possível fazer isso. Hoje, né, não tem essa resposta para vocês, não acredito nessa possibilidade, então nós vamos fazer exercícios práticos. A nossa ementa, turma, eu vou preferir colocar ela aqui como forma de conteúdo programático, tá? Na ementa é sem o verbo e aqui é o conteúdo programático. O que é que nós vamos ver, então? Tipos e características dos portos e dos terminais, porque a gente está falando de terminais portuários, conceituação, função, característica, infraestrutura e multimodalidade. Nós vamos ver a administração e o planejamento portuário, ou seja, um terminal dentro do porto, os equipamentos portuários, aqueles que fazem carga e descarga dos produtos, as instalações de armazenagem nesses terminais, silos, armazéns, tanques, etc., custos e tarifas de operação dos terminais, dimensionamento e medidas de produtividade com relação às operações desses terminais, e na parte da transversalidade a gente vai ver seleção de fornecedores que respeitam as cotas de PCD, seleção de fornecedores logísticos que respeitam cotas de PCD, PCD é pessoa com deficiência, cadeias de suprimento sustentável, CRM, que é o Management Relationship Customer, que é um programa de relacionamento com clientes utilizado para consumo em comunidades tradicionais. Então, esse nosso conteúdo, essa nossa ementa aqui a gente transformou em conteúdo. Competências gerais desenvolvidas. Então, o que a gente pegou dessas competências gerais? Aquilo que é da universidade, do nosso curso, e que a gente colocou efetivamente para a nossa disciplina. Então, o que a gente espera aqui? O profissional formado no curso superior de tecnologia deve revelar pelo menos as seguintes competências. Então, planejar e gerenciar a logística de operações em terminais portuários. Então, por mais que a gente fale, na nossa disciplina, seja operações de terminais portuários, é lógico que a gente quer que que uma pessoa formada, né, que um profissional formado no curso superior tenha uma capacidade maior, não só de operar, mas como planejar e gerenciar. Prospectar e pesquisar oportunidades de mercados voltadas às atividades de operações portuárias, coordenar fluxos de embarque e desembarque de produtos em terminais portuários. Ah, professor, mas isso aí é o cara da logística, mas vocês, como pessoal da área de comércio exterior, tem que ter uma ideia do que a logística faz. E mesmo assim, vocês podem trabalhar na logística fácil, né? A gente viu uma aula lá de cadeia de suprimento que habilita vocês a trabalharem na logística, sim. Definir e supervisionar planos de ação e medidas de produtividade dos terminais portuários, que é aquilo que a gente falou lá do nosso plano de ensino. Aqui são objetivos gerais do curso, esses estão muito voltados, certo? Estão muito voltados àquilo que vocês vão fazer efetivamente. Também está dentro do nosso plano do curso. Então, aqui a gente colocou como objetivos gerais formar profissionais capacitados a planejar a logística de operações em terminais portuários e formar profissionais capazes de levantar e determinar custos e tarifas e dimensionar medidas de produtividade nos terminais. Aqui tem os objetivos específicos, que é desenvolver programas e sistemas de gestão relativos aos suprimentos, gestão de materiais e insumos da produção relacionados ao fluxo de importação e exportação em terminais portuários. A gente vai ver um pouco dessa área de fluxo de sistemas, tá? Vamos ver um pouco, já está dimensionado para isso. Esperamos que vocês detenham o conhecimento e a capacidade para planejar, organizar, atuar, controlar e desenvolver o funcionamento de terminais portuários e promover o conhecimento dos segmentos custos, logística, gestão de pessoas voltadas à administração dos fluxos de insumos focados em atender produções oriundas de comércio exterior.
Aqui, o nosso mecanismo de ensino-aprendizagem. Então, a gente já falou uma coisa legal aqui, apresentação de filmes ilustrativos. Forma de avaliação continua sendo a mesma, tá, turma? Então, avaliação regimental 2,5, a TD1, 2 e 3, 2,5, cada uma totalizando 10 pontos. Os alunos que obtiverem 7 pontos vão passar direto. Aqueles que obtiverem entre 3 e 6,9 vão para exame, e aqueles que tiverem abaixo de 3 serão reprovados. O que eu acredito que não tenhamos nenhum de vocês. Bibliografia, turma. Ontem foi falado muito, mas muito mesmo, foi dado muita ênfase na nossa biblioteca. Então, pessoal, assim, foi uma crítica que trouxeram para a gente acaba absorvendo, né? Não chegou a 30% entre os professores e alunos da face, não sei, eu não vi esse relatório, tá? Que entraram na biblioteca o ano passado. É um número bastante pequeno, mas na contrapartida a gente teve professor que falou que fez praticamente todo o mestrado dele na nossa biblioteca. Então, é um conteúdo muito amplo, tá, turma? Só aqui da nossa área, tem aqui recurso físico 3, ou seja, tem lá na nossa biblioteca física, gestão da logística e cadeia de suprimento, gestão da cadeia de suprimento, estratégia, planejamento e operações. Então, a gente está falando de operações, logística e gerenciamento da cadeia de suprimento. Então, nós temos de 3 escritores muito bons, 2014, 2015, 2014. E na biblioteca, com recurso digital, a gente tem muito mais. Tem até livro de 2018 que a gente vai poder usar, né? Então, nós temos bastante conteúdo que dá para vocês usarem. E eu vou falar um negócio hoje que eu acho legal, é que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai adquirindo, lógico, conhecimento, mas se a gente colocar em prática, a gente transforma esse conhecimento em aprendizagem. E eu vou passar algo ainda na aula de hoje que vai ser muito interessante para vocês sobre como se tornar um perito. Tá? Ontem alguém falou sobre perícia, e a nossa professora Isamara, hoje ela é considerada uma perita, né? E ela é chefe da área financeira da Unimed Santos. Então, por quê? Porque ela teve conhecimento, colocou o conhecimento em prática, transformou isso em aprendizagem e se transformou numa perita. Então, eu vou mostrar hoje para vocês como é que a gente estima esse degrau da perícia, que a gente considera perito 1, 2, 3, 4 e 5 dentro dessa classificação, e eu vou mostrar aqui para vocês. Do lado aqui, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem uma ideia daquilo que a gente vai conseguir ministrar em todas as aulas. Lógico que isso aqui é uma provável execução, tá, turma? Eu não posso dizer aqui que isso vai ser certeza, mas a gente vai tentar seguir isso aqui para vocês. Então, eu tenho a data, isso está no plano de ensino, está lá no Moodle já. Data, hora, o tema e o docente, né? Então, vai ser sempre o professor Marcelo, a não sei que haja algum problema, né, de força maior. Mas para cada tema a gente já tem aqui, tá? Então, vamos lá, quando a gente falou do exercício. Então, por exemplo, no dia 2/3, a gente já tem aqui aplicação e correção do exercício para fixação sobre gestão em sistemas de terminais. Então, para cada exercício, a gente tem aqui mais ou menos qual é a data que a gente vai dar. A gente já tem as datas, né, que estão previstas, as TD1, 2 e 3. Então, a gente vai ter aula de revisão antes e uma aula de correção e discussão depois. Então, esse é o nosso plano de ensino. Então, aqui está todo o nosso cronograma, ok? Então, ele vem até aqui o nosso dia 24/6. Ou, provavelmente, se a gente tiver alguma coisa, a gente, com mais 7 dias, dá para ir até o dia 29/6, ok? Dúvidas aí com relação ao nosso plano? Aqui eu abro um pouquinho mais, tá? O plano, ele fica maior, dá para a gente ver ele bonitinho aqui. Alguma dúvida sobre o plano? Não, professor. Nenhuma, professor. Tranquilo, né? Mesmo porque eles vão ser, assim, de uma forma geral, iguais e só vão mudar efetivamente o cronograma, tá? Então, quando vocês começarem a ver o plano de ensino, vocês vão começar a se inteirar. Por favor, vejam o plano de ensino. Uma das outras questões
que a universidade teve uma nota baixa foi que o aluno não reconhecia o plano de ensino. Poxa, aí, assim, pelo menos que eu lembre, né, todo início de aula a gente manda por e-mail, a gente deixa lá no Moodle, a gente disponibiliza o plano de ensino. Então, de repente, a gente vai ficar falando mais na aula. Não esqueçam de ver o plano de ensino, não esqueçam de pesquisar na biblioteca lá o nosso conteúdo. Olha, e se tiver alguma coisa de diferente, palavras diferentes, procure na biblioteca. Então, a gente vai reforçar bastante isso. Por que a gente vai reforçar isso, turma? Olha só. A gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, ela tem muito a ver com as nossas crenças, com tudo aquilo que a gente acredita. E uma das coisas que faz com que a gente acredite nas coisas, ok? Uma das coisas que faz com que a gente acredite nas coisas é um impacto emocional forte, ou seja, aquilo, né, que impacta na nossa cabeça e aquilo fica marcado, né? Por exemplo, eu sou santista, ficou marcado a derrota para o Palmeiras, mas na contrapartida o palmeirense deve ter ficado marcado, além da vitória sobre o Santos, perder para o Tigres, né? Isso são fatos relevantes, principalmente para quem é torcedor, não só homem, mas mulher também, para quem gosta muito do time, isso é um fato marcante. Isso fica marcado na nossa mente, pessoal, assim, anos e anos, né? Alguém falou que minha internet caiu, já voltou, legal, não tem, sem problema, turma, fica tranquilo, vai, volta, é assim mesmo. Mas uma outra forma, turma, uma outra forma da gente poder fazer com que essa crença marque a cabeça de vocês é a repetição. Então, eu vou repetir muitas vezes em função disso que eu acredito, tá? Um forte fator emocional pode criar uma crença na gente, ou seja, algo que eu guarde por muito mais tempo, mas também a repetição. Então, a gente vai falar, porque, assim, o ser humano adulto, eu já falei para vocês, né? O ser humano adulto, que é a andragogia, é uma coisa complicada, porque o ser humano adulto é cheio de problemas, cheio de pensamento, cheio de ideias na cabeça, navegando o tempo todo. Então, às vezes, ele escuta uma coisa, passa por um ouvido e já sai direto pelo outro. Então, ele não internaliza aquilo, né? Então, a andragogia fala muito isso, que andragogia é o estudo do ser humano adulto, né? Como passar o conhecimento para o ser humano adulto. A pedagogia para o ser humano criança e a andragogia para o ser humano adulto. Então, a gente vai repetir bastante, reforçar muito dos nossos conteúdos para que vocês, pela repetição, consigam absorver. Turma, já deu aqui para mim, já está no último minuto. Assim que parar aqui, eu já mando o outro link para vocês para a gente entrar, tá? Estou achando só que a gente tem pouca gente, tá? Tem pouca gente aqui e esse número está aqui muito baixo aqui, porque nós somos em 40 alunos, ok? E eu vou tirar o print logo depois quando a gente voltar, ok? Então deve cair já. Daqui a pouco eu dou o print aqui para vocês para confirmar as presenças de vocês. Ô, Douglas, aí tá vivo aí, Douglas, legal. Menos de um minuto aqui, já acaba e a gente retoma, já mando para vocês.